Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. E eu sou Renato Simon, criador da natação criativa, que tenho certeza que você já ouviu falar. E juntos hoje a gente resolveu gravar um episódio contando para vocês como que foi o ano de 2024, trazendo para vocês todos os nossos ensinamentos, as nossas conquistas, os nossos desafios. Então, Renato, bora lá e vamos contar tudo para essa galera como que foi 2024 sendo hosts de podcast, lógico, falando um pouquinho também dos nossos negócios. E eu tenho certeza aí, ó, se a gente juntar os dois canais, já passamos de 300 entrevistas esse ano. E desafio, estamos aqui no SampaCast e desafio alguém que gravou mais episódios que a gente nesse estúdio. Acho que a gente fez muito. Eu queria que você falasse como foi esse ano para você, já que o podcast não começou esse ano, começou o ano passado. Como foram esses momentos marcantes aí de 2024? Olha, Renato, na verdade o Compartilha Cast começou em 2022, já temos aí mais de 2 anos e meio de Compartilha Cast. 2024 foi um ano assim que, lógico, meu Deus, eu falo que chega 2027, mas não chega ao final do ano de 2024. Quantos desafios, mas quantas coisas boas aconteceram. Esses dias, eu tava sentada jantando com meu marido e tava falando pra ele, qual foi o seu melhor momento de 2024? Olha, eu consigo dizer pra você que não cabe nas minhas duas mãos de tantas coisas boas que aconteceram em 2024. Mas, Renato, teve muitos desafios aí, né? Então, assim, esse ano eu acabei tendo que segurar um pouco gravação, porque eu fui internada, né? Peguei Covid, depois eu tive pneumonia. Fiquei aí, olha, um período bem desafiador, mas isso me ajudou a reformular tudo, como que eu ia fazer, realmente equalizar como que estava acontecendo, como que eu estava me dedicando, o quanto que eu estava entre aspas, né, matando de trabalho mesmo, e quanto era importante ter o olhar para para minha saúde, não só mental, mas física também. Então, assim, o meu balanço foi muito mais positivo do que negativo, mas eu não posso deixar de contar para vocês, lógico, que eu tive aí alguns desafios no meio do caminho, mas superei, tô vivo e tô aqui gravando esse podcast de final de ano. Então, quero saber agora de você, Renato, como que foi o seu ano de 2024? Então se falar só de podcast, foram 150 episódios esse ano. Então eu trouxe grandes nomes, pessoas assim, que às vezes dá aquele friozinho na barriga de você entrevistar. Atletas, ex-atletas, pessoas conceituadas na área, psicólogo, professores, entre outros. Mas muitas vezes pessoas que você admira, pessoas que você gosta, pessoas que dominam demais o assunto. Às vezes a pessoa fala, nossa, você já convidou fulano, quem sou eu para ir no seu podcast? Cada pessoa que senta nessa bancada tem a sua importância, é um compartilhamento de informação. Eu tenho aqui até uma camiseta que eu autografo todos os nomes. Eu tenho 3 camisetas dessas, então cada nome que está dentro dessa camiseta tem um significado e tem uma importância, que é o que você fala, é o compartilhar o conhecimento. Tive o reconhecimento no Encontro Internacional de Natação de ser considerado o maior influenciador, eram 5 pessoas, foram 5 maiores influenciadores da natação. Eu também fiz a cobertura do maior evento da natação do INAT, que é o CBNI, que é o Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Eu fiz o pré-congresso, entrevistei as pessoas que estão organizando e entrevistei os palestrantes que iam para esse evento, para gerar curiosidade nas pessoas, para irem ao maior evento de natação aqui em São Paulo. Fiz um tour nos Estados Unidos para conhecer as metodologias e fiz entrevista lá nos Estados Unidos, fiz tour em Minas Gerais, fiz tour em Curitiba. Então eu ia nos locais e fazia podcast em cada local, mas acho que o internacional bate aquele friozinho na barriga. E também dei entrevista lá nos Estados Unidos para canais locais lá na Flórida, falando sobre a natação criativa. Acho que se a gente puder falar, acho que foram os momentos mais marcantes. Sensacional, Renato, você me fez lembrar, né, que junto aqui aos nossos parceiros do SampaCast, né, que é onde a gente grava os nossos episódios, nós fomos convidados algumas vezes para alguns eventos, nós gravamos episódios no meio de uma feira de games, então foi muito legal essa experiência, fomos convidados para outros eventos.
eu fui convidada a entrar ao vivo no podcast do senador Marcos Fontes, que é o Marcos Pontes, aquele nosso astronauta brasileiro. Então, para mim também foi uma grande experiência. Eu que estou sempre entrevistando pessoas, fui convidada e fui entrevistada por ele, né? E aí vem muitas coisas legais, mas assim, participei de eventos como mídia mesmo do podcast. Então, o Compartilha Cast esse ano conseguiu chegar em muitos lugares. E aguarde, gente, que 2025 aí vão vir muitas coisas boas com Compartilha Cast. E eu espero muito você junto comigo para participar sobre isso. Quero então já aproveitar, engatar essa minha resposta te perguntando como foi o crescimento e como que foi a evolução da natação criativa em 2024, Renato? E aí, pelo podcast, a gente teve mudança no formato. Antes era 1 hora e pouco, a gente foi para 30 minutos. O público que a gente trouxe, os gestores, que a gente não fazia conteúdo para gestores, a gente começou pela dificuldade que a gente via, não dos grandes gestores, mas aquela pessoa que tem aquela academia regional, do bairro, quem está nos condomínios. Então, esse profissional, que às vezes é um professor, tem o sonho de ter sua equipe, tem o sonho de ter sua academia, mas ele não entende, ou não tem tanto conhecimento da parte administrativa, gestão de pessoas. Aí eu trouxe o meu conhecimento, sou formado pela GV em administração, atuei com coordenação, fiz parceria com o Bruno Herbolato, que veio como sociedade. A gente criou a temporada Gestora Deriva, para dar aí a direção e o norte para esses gestores. E aí tem a parte da monetização, que a gente conseguiu através de patrocínios e de outros projetos, que aí eu tenho a plataforma de curso online, aplicativo de natação, curso presencial, curso online. E claro, lancei a minha própria pós-graduação. Uau! Então aqui a camiseta da pós-graduação. Começamos em São Paulo em 2024, estamos na Bodytech Eldorado. E o ano que vem vamos estar em 10 cidades pelo Brasil com essa pós-graduação. Então um projeto grande. Então eu sou coordenador pedagógico. Trouxemos grupo de estudos, que eu estou junto com o professor Alberto Clar, 5 vezes medalhista olímpico. A gente tem 2 encontros por mês, que a gente fala sobre natação. Então as pessoas fazem um pagamento recorrente, vêm conversar sobre natação. Um projeto de criação de planos de aula para professor que está com dificuldade de parar, não tem tempo de fazer seus planos de aula. Eu estou junto com o Bruno Herbolato, que a gente faz plano de aula para bebê, infantil, adolescente, adulto, hidroginástica, aulas em condomínios, aulas personalizadas. A gente vai até o condomínio, ministra a aula, dá comodidade para esse cliente. Consultoria em clubes, academias, mentorias para quem quer crescer na rede social, quem quer crescer como personal, quem quer crescer profissionalmente. Mas tem muito mais, senão não vai dar tempo de falar. E você, quais foram as suas conquistas significativas em 2024? Olha, Renata, as minhas conquistas foram diversas, mas assim, uma das coisas, como você falou, né? Antes eu gravava 30 minutos, agora eu passo a gravar mais de 1 hora cada episódio. Desde já tem alguns meses que eu tô carreira solo no Compartilha Cast, nichando o Compartilha Cast para que você possa aprender mais sobre tudo relacionado à carreira, autoconhecimento, propósito, planejamento. Então, dentro do Compartilha Cast, a gente continua trazendo histórias reais de pessoas reais, mas com foco geral e total em carreira, com propósito, porque a gente, né, tem que trazer pessoas que a gente já está aí trabalhando bastante nesse conteúdo, e já que eu, Vivian, só falo de carreira nos meus negócios, né? Eu sou mentora de carreira, consultora empresarial de negócios, então eu resolvi nichar e sigo com esse propósito lindamente. Bom, de conquistas aí, eu acho que eu nem vou citar muito aqui, Renato, por quê? Acompanha lá nas redes sociais, que eu sempre divulgo bastante, que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam um pouco do nosso trabalho, mas aqui a gente está para fazer essa troca mesmo. Então, olha, vamos lá, compartilha comigo um pouco mais do que você aprendeu, né? E o que você vem aprendendo e o que você quer que a gente traga aqui no Compartilha Cast. Mas uma das grandes conquistas foi continuar com essa parceria com você, Renato. O quanto você me ajuda e me apoia em todos os momentos. Lógico, tive patrocinadores, apoiadores aí que estão acreditando no projeto do Compartilha Cast. E 2025 segura a gente, que a gente vem aí com muita coisa boa, inclusive em parceria, né, Renato? A gente tá aí para lançar, para te ajudar muito como que você pode
ter o seu podcast e fazer com que ele continue, como eu e você, mais de 2 anos aí, com um grande crescimento, né? Bom, vamos falar de perrengue, Renato? Como que foi qual foi o seu maior perrengue de 2024? Eu acho que você falou como criar podcast. A gente fez uma entrevista sobre isso, então corre lá, assista essa entrevista que a gente já deu algumas dicas. Mas o perrengue, esse ano pra mim, teve uma entrevista que me marcou muito, porque não em 2024, mas em 2023 eu tive um convidado que ele teve um AVC e Uau! durante a entrevista, em um aneurisma, aqui dentro do episódio, e foi muito difícil pra mim. E eu não divulguei, não divulguei o episódio, não falei pra ninguém, até pra preservar. Ele ficou 6 meses na UTI. Ele passou 6 minutos com o coração parado, então ele teve uma morte ali por 6 minutos. 6 minutos, não, 6 segundos, desculpa, 6 minutos, não, 6 segundos ali, o coração dele parou. E eu nunca falei isso pra ninguém. E esse ano ele veio, após um ano, e ele deu essa entrevista contando o que foi aquela entrevista, o que ele passou aquele dia. Mas eu nunca divulguei. Então imagina, eu tava fazendo a entrevista, daí eu fiz uma pergunta pra ele, era uma pessoa que eu não conhecia intimamente, eu conheci nas redes sociais e convidei ele, então 90% das pessoas que eu convido eu conheço, ele infelizmente eu não tinha contato, não conhecia da história dele, aí eu falei sobre a utilização do lúdico, do brincar na natação, que eu utilizo muito, mas é bem polêmico no mundo da natação, e aí ele levantou, ele é grande, forte, ele levantou na mesa assim, e aí ele falou super rápido, no podcast a gente fala bastante sobre o assunto, aí eu comecei a falar sobre o assunto, fiz outra pergunta, ele falou rápido, e aí eu parei a entrevista, eu falei, você tá bem, você tá tranquilo? Aí ele falou, não tô bem, eu falei, então vamos sair do estúdio, aqui é escuro, aí saí, aí falei pra ele, você não tá bem? Ele também não era de São Paulo, ele tinha vindo de carro. Falei, você não quer ir pra minha casa, relaxar antes de você pegar a estrada? Pode ir pra casa. Ele, não tô passando bem, não tô passando bem. Eu falei, então, vamos te levar no hospital. Então, aí ele me deu a carteirinha da Unimed dele, comecei a ligar pros hospitais e ele foi pro banheiro. Ele ficou, acho que uns 15 minutos. Eu batia na porta, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem. Eu batia na porta, tá tudo bem? E ele não saía do banheiro. E aí eu consegui os hospitais, aí quando ele sai do banheiro, fala, eu já consegui o hospital. E ele caiu ali no sofá, fora da gravação, ele falou, não vou, não quero, o cara era enorme, fala, não, você vai, ele, não vou. E aí eu falei, então eu vou ligar pra ambulância. Ligo pro 93, aí deu 5 minutos, nada da ambulância. Ligo novamente, aí falaram que tava com problema local, que tava muita demanda ali na região e que ia demorar a ambulância. Aí já fiz um escândalo, que tava falta de atendimento, que a pessoa ia morrer, já falei que ele tava desacordado, já comecei a inventar história. E aí eu peguei 2 pessoas e coloquei ele no meu carro e ele não queria, ele começou a ficar agressivo. Ele falou, não vou. Aí eu tive que ser firme com ele, a gente pegou ele na marra, joguei no meu carro. Uau! Aí fui pro hospital. E aí liguei ar-condicionado no talo, comecei a conversar com ele não me respondia, ele atrás do meu carro. E aquele dia que o trânsito tá um absurdo, que trânsito é farol fechado. Já tô até passando mal aqui, Renato. Não, mas deu certo no final. Não, eu cheguei no hospital, mandaram parar no lugar, aquele lugar o portão tava fechado, ninguém veio me atender. Fiz escândalo no hospital, ninguém atendia. E depois veio uma moça com uma cadeira de roda. E pra tirar aquele moço do carro, sozinho, porque a moça também tava segurando a cadeira de roda, não conseguia tirar ele do carro. Ele chegou, o médico veio conversar comigo, falou que dificilmente ele ia sobreviver, que ele teve uma hemorragia e que ele precisava urgentemente ir pra UTI e não tinha vaga no hospital. Meu Deus do céu. E aí o que eu faço? Transfiro ele de hospital, não transfiro? Eu não conhecia ninguém, tentava ligar pra esposa dele, não tinha contato. Primeiro que eu demorei quase 2 horas pra ter o contato da esposa dele, porque o celular dele estava travado, não tinha acesso, amigo do amigo. E aí eu acho que eu demorei 4 horas para até ter esse contato com ela. Então foi um perrengue assim que eu passei, difícil. Meu Deus, eu tô aqui com o meu coração disparado. Mas o mais importante, que bom que ele se recuperou e voltou e deu entrevista pra você. Então, olha, desejo muita saúde pra você. Tenho certeza que você vai estar assistindo a gente. Eu, graças a Deus, não passei por nenhum desafio assim tão grande. Eu tive alguns desafios que eu acredito que muitas pessoas acontecem de convidado desmarcar no dia mesmo. E daí você perde o horário, porque são horários que a gente agenda com antecedência, ou o trânsito que você chega em cima da hora. Então, essas coisas, esses perrengues aconteceram. Mas eu acho que o maior perrengue que eu tive de toda a gravação foi que, dia chuvoso, eu cheguei para gravar,
Gravei, foi um dia assim meio atrapalhado, e daí na hora que eu fui embora, Renato, o meu carro caiu dentro da vala. E aí, tava tendo reforma lá onde a gente grava, e aí o meu carro, uma das rodas caiu dentro de uma vala, e eu falei, pronto, daqui eu nunca mais vou sair, vai ter que vir um guindaste. Mas eu me mantive firme ali, daí veio segurança, eu só acreditei naquilo, eu contei 1, 2, 3, e o meu carro saiu. Eu também não sei como que ele entrou e nem como que ele saiu, assim, sabe? E daí foi, assim, um desespero muito grande, porque imagina só, eu falei, bom, quebrou minha roda, meu pneu estragou, não aconteceu nada. Então, assim, isso me deixou bem tranquila. Mas eu lembrei agora, contando isso, de uma outra situação. Eu vinha de muitas gravações, e no dia que eu cheguei para gravar, em outro estúdio, nem foi nesse mesmo que caiu a vala, eu cheguei, a minha convidada tinha chegado, e eu tava com muito calor, meio que atrasada, mesmo estando pontual, mas eu gosto de chegar sempre com pelo menos 30 minutos e tal. E eu, calma, ela falou, calma, vamos tomar uma água. Daí no lugar lá tem a lanchonete, né? Na hora que eu fui pagar a água, eu tinha esquecido todos os meus documentos. Daí eu falei, pronto, sabe aquele dia que você fala, é aquele dia que você não devia nem ter saído de casa. Daí ela, calma, deixa que eu pago. Daí foi indo, daí depois a gente gravou, no meio da entrevista, a gente é interrompido para eu dar uma outra entrevista. Então eu estava naquele fluxo, porque quando a gente se prepara, e a gente normalmente, eu e o Renato, nós somos assim, a gente quando vai gravar, a gente quer gravar inteiro, a gente não tem interrupção. Daí naquele dia eu fui interrompida por uma entrevista e eu falei, pronto, e agora? Daí você sai meio do roteiro, você não sabe direito, e para você voltar depois para gravar, eu já estava meio atordoada com o que tinha acontecido, tá bom, dei entrevista e tal. Daí, depois, na hora de ir embora, eu falei, como que eu vou embora daqui? Como que eu vou pagar estacionamento? Então, sabe, quando a gente se prepara, então é muito bom que a gente coloque isso para vocês, porque a gente sempre se prepara, a gente está sempre no ritmo, daí acontece essas coisas, o importante é você respirar, relaxar, acreditar e falar, vai dar tudo certo. E também, se não der certo, o que eu posso aprender com isso? Então, eu acho que essa é a principal lição desses perrengues, porque perrengue vai acontecer na nossa vida, na nossa carreira, mas o que a gente pode aprender com isso e como que a gente pode sair dessas situações, né? Você que teve essa situação, meu Deus do céu, tô até ofegante até agora, mas o quanto de inteligência emocional a gente precisa ter para lidar com essas questões que vão acontecer na nossa vida, quer a gente queira, quer não, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre trabalhar a nossa inteligência emocional, como foi feito com a menina lá do avião, que passou por um episódio tão desafiador e ela se manteve, teve a inteligência emocional maravilhosa e seguiu a vida dela e hoje está aí até colhendo os frutos dessa inteligência emocional que ela teve. Então, essa é a minha dica que eu posso dar para vocês, trabalhe muito bem a sua inteligência emocional, invista muito, porque os perrengues vão acontecer, mas como que você vai lidar com esses perrengues? Eu tive até desentendimento de 2 convidados, eu nunca faço ao vivo, naquele dia eu fiz ao vivo, eu fiz uma live, e teve desentendimento na mesa, tive que parar a entrevista, mas isso é para outra entrevista, eu falo sobre isso. Mas quais são os planos futuros pra gente caminhar pro fim aqui, que a gente tá com o tempo esgotado aqui, Vivi? O que você pensa aí no Compartilha Cast? Olha, Renato, 2025 promete. Compartilha Cast vem com muita coisa boa aí. A gente vai vir com uma nova temporada, com uma temporada diferente. Eu não vou dar spoiler do que vai acontecer, mas se prepare que 2025 o planejamento já está sendo construído para isso, mas um dos meus objetivos com o Compartilha Cast é ir além do YouTube, assim, é realmente chegar em lugares ainda não explorados. Então, 2025 tem muita coisa boa para acontecer e, lógico, que conto com a sua parceria de sempre, o apoio. E se você quiser fazer parte desses projetos, desses planos, vem falar comigo que vai ser uma grande honra ter você aqui junto comigo no Compartilha Cast. E você, Renato, quais são os planos para 2025? O que vem aí da natação criativa? O que eu já comecei esse ano, eu quero sair do estúdio, quero fazer mais online para chegar em convidados que não estão só aqui em São Paulo, a gente poder chegar, eu fiz os tours aí por cidades, países, mas a gente tem que chegar em mais pessoas. Então a ideia é a gente fazer esse mundo virtual aí, mas aguardem que vem mais coisa.
Vivian, queria agradecer muito a sua presença e fazer um brinde aí por Uau! 2024, né? E que venha Brinde! 2025 pro Compartilha Cast, pra Natação Criativa. Um brinde você aí que está nos assistindo, nos ouvindo. E eu quero deixar um recado também, Renato. Agradeço por você ter me convidado a gravar esse episódio, mas eu faço um convite para que, se você tem um sonho, se você tem um projeto, planeja, conheça pessoas, faça contatos. E invista muito, né? Faça sempre mais do que espero de você, porque com certeza isso vai acontecer. Sim. E viva 2024 e viva 2025. Então eu te desafio aí, deixa nos comentários qual entrevista você mais gostou do Compartilha Cast, da Natação Criativa e o que você quer para 2025. Porque a gente está na época de planejamento, a gente só vai trazer o convidado que você quer se você escrever aí embaixo. Exatamente. E aproveitando, se você ainda não está inscrito nos nossos canais, se inscreva, deixa seu like, comenta e compartilha para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas, né, Renato? Isso aí, então Compartilha Cast, Natação Criativa nas maiores redes sociais, YouTube, TikTok, LinkedIn, o que você precisar, corre lá. Então, muito obrigado a vocês. Compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa saber. Ativa as notificações e segue os 2 canais. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Thaís, por nos apoiar aí em mais um episódio. E até o próximo episódio, até 2025, Renato. Ai, meu Deus, não acredito que ia falar isso. Até 2025.